Às vezes não é o mundo que nos nega. Somos nós que não temos nada real a oferecer a ele. Parece cruel, mas é uma das verdades mais libertadoras que um ser humano pode descobrir. Vivemos em um tempo em que muitos esperam reconhecimento, amor, prosperidade. Mas poucos se perguntam o que estão realmente entregando em troca. A vida é como um espelho. Ela devolve exatamente o que você projeta. Se você oferece medo, ela te mostra ameaças. Se oferece generosidade, ela te devolve oportunidades. O reflexo sempre existe, mas poucos têm coragem de encará-lo. Se essa ideia já te provocou alguma reflexão, aproveita agora para curtir o vídeo, se inscrever e deixar um comentário. Esse canal é um espaço para pensar diferente, para questionar o que está escondido nas histórias mais simples da vida. E é justamente em uma história comum, quase esquecida no tempo, que encontramos uma das maiores lições sobre transformação. Imagine o cenário: uma estação de trem. O som dos trilhos ecoa como um relógio, marcando o tempo da pressa humana. Centenas passam, mas ninguém se olha. No meio dessa correnteza de rostos cansados, há um homem sentado no chão. Suas mãos tremem ao estender um copo amassado. E o que recebe, dia após dia, são apenas restos de atenção. Era um mendigo, daqueles que já se tornaram invisíveis. Até que um dia, algo diferente aconteceu. Um homem bem vestido atravessou a plataforma. A diferença era nítida, não apenas nas roupas, mas na forma de caminhar. Ele exalava propósito. O mendigo, guiado por uma esperança quase infantil, se aproximou. Esperava receber moedas, mas o que veio foi uma pergunta: "Você sempre só recebe. Já tentou dar algo a alguém?" Essa frase o desarmou completamente. Ele não entendeu. Como dar se não se tem nada? O empresário sorriu e respondeu com calma: "Se você não tem nada para dar, também não tem direito de pedir." E seguiu seu caminho. Durante horas o mendigo ficou ali, sem entender se havia sido humilhado ou iluminado. A mente tentava rejeitar a dor da frase, mas o coração sabia que havia verdade nela. Pela primeira vez ele começou a pensar: talvez o problema não fosse o azar, nem o destino. Talvez fosse o modo como se via. E essa é uma pergunta que ecoa até hoje. Será que você também tem vivido como esse mendigo, esperando que o mundo te dê algo antes que você tenha algo a oferecer? O trem parte, o ruído dos trilhos cresce, e a história apenas começa. Porque o que vem a seguir não é apenas sobre pobreza ou riqueza, é sobre visão. Sobre como um simples gesto pode mudar o espelho, através do qual a vida te enxerga. Aquela noite foi diferente. O mendigo não conseguiu dormir. A pergunta: "Você sempre só recebe?" ecoava dentro dele como um trovão preso na mente. Era como se alguém tivesse acendido uma luz em um quarto escuro que ele habitava há anos. Pela primeira vez, ele não pensava em moedas, mas em significado. E talvez seja isso que mais assusta: perceber que a estagnação não vem da falta de oportunidades, mas da falta de propósito. Muitos passam a vida inteira esperando um golpe de sorte, uma chance, um salvador. Mas esquecem que a vida não é uma loteria. É uma troca constante de energia, valor e presença. E se você não oferece nada, o universo também não tem como responder. Foi então que o mendigo começou a se perguntar o que poderia dar. Mas o que realmente ele tinha? Nada. Ou talvez, algo que havia ignorado por tanto tempo. Esse é o ponto onde quase todos desistem. Quando acreditam que não tem nada de valor. Mas a verdade é que todo ser humano tem algo a oferecer. Um sorriso, um gesto, um talento, uma palavra, uma ideia. Só que o mundo não responde à intenção, responde à ação. E foi essa pequena diferença que começou a mudar tudo. Nos dias seguintes, ele observava as pessoas indo e vindo. Reparava em cada detalhe, em cada expressão, em cada pressa, até que algo chamou sua atenção. Um pequeno grupo de flores silvestres crescendo entre as pedras, perto dos trilhos. Flores simples, mas vivas, resistentes, belas apesar do abandono. Ele olhou para aquelas flores e teve um pensamento inédito. E se eu desse uma delas a cada pessoa que me der uma moeda? Não era um plano grandioso,
Mas era um começo. Era o primeiro lampejo de reciprocidade, o nascimento da consciência de valor. E talvez essa seja a semente que falta em tantos de nós: parar de esperar e começar a oferecer o que temos, por menor que pareça. Quando ele colheu a primeira flor, não sabia que estava colhendo também o primeiro pedaço de sua nova identidade. Aquele gesto singelo marcava o início de uma virada silenciosa, a transição de alguém que mendigava por pena para alguém que criava significado. E é impossível não pensar: quantas flores você tem ignorado ao seu redor? Pequenas oportunidades, dons, gestos ou ideias que poderiam mudar a forma como o mundo te enxerga? Porque, às vezes, o que separa a escassez da abundância é apenas a coragem de oferecer o que já está nas suas mãos. No dia seguinte, o mendigo voltou à estação diferente. Ainda vestia as mesmas roupas, ainda sentia o mesmo frio, mas havia algo novo em seu olhar. Nas mãos, um punhado de flores. Não sabia se alguém aceitaria, mas pela primeira vez em muito tempo, ele não estava ali apenas para pedir, estava para oferecer. Quando uma mulher deixou uma moeda em seu copo, ele, com timidez, estendeu uma flor em troca. A mulher parou, surpresa. Depois, sorriu. Foi um sorriso simples, mas sincero, como se algo invisível tivesse sido restaurado naquele instante. Pela primeira vez, ele percebeu que podia gerar valor. E naquele pequeno gesto, ele recuperou algo que dinheiro algum poderia comprar: dignidade. Nos dias seguintes, o inesperado começou a acontecer. As pessoas passaram a procurá-lo. Algumas vinham só para receber uma flor. Outras traziam amigos, curiosas com a história do mendigo das flores. O que antes era esmola virou troca. O que antes era pena virou respeito. A psicologia chama isso de reciprocidade simbólica. O poder de dar algo que carrega emoção e significado. O ser humano não é movido apenas por dinheiro, mas por conexão. E essa conexão nasce quando sentimos que algo tem alma, intenção, presença. É por isso que uma flor simples pode valer mais do que uma nota de 100, se entregue com propósito. Quantas vezes você já recebeu algo simples, mas feito com verdade, e sentiu que valia mais que qualquer presente caro? Um café preparado com cuidado, uma mensagem enviada no momento certo, um olhar que diz: "Eu te vejo." O mendigo descobria pouco a pouco que o segredo da abundância não estava em acumular, mas em circular o valor. Cada flor que dava era uma semente de reconhecimento plantada no coração de alguém. E a cada sorriso que recebia, ele colhia algo ainda maior: o sentimento de que fazia parte do mundo novamente. Naquela estação, entre o ruído dos trens e o vai e vem das pessoas, nascia um novo tipo de riqueza, aquela que surge quando o ser humano entende que dar e receber são apenas lados de um mesmo gesto. E talvez você também precise olhar para a sua vida sob essa lente. O que você tem oferecido ao mundo, mesmo que seja pequeno, simbólico, quase imperceptível, que faz as pessoas quererem parar diante de você? Com o passar das semanas, algo extraordinário começou a acontecer. O mendigo, que antes dependia da compaixão dos outros, agora via rostos conhecidos se aproximando com genuíno interesse. Alguns vinham só para trocar palavras, outros para comprar flores, mas todos vinham com respeito. E esse respeito, silencioso e constante, foi moldando uma nova imagem dentro dele. Quando a mente muda, o corpo muda. Sua postura já não era curvada, seus olhos já não pediam, ofereciam. Ele percebia que o poder de transformação não estava em mudar o mundo, mas em mudar o modo como se via dentro dele. E quando isso acontece, o mundo responde. Um dia, ele reencontrou o empresário, o mesmo que havia feito aquela pergunta dolorosa. Dessa vez, não havia vergonha. Havia entusiasmo. Com um sorriso firme, disse: "Agora eu tenho algo para dar. Se o senhor me der uma moeda, lhe darei uma flor em troca." O empresário aceitou, olhou nos olhos dele e respondeu: "Agora você entendeu o valor da troca. Hoje você não é mais pedinte, é um homem de negócios." Essas palavras foram como um selo. O mendigo das flores deixava de existir naquele instante. Nascia um novo homem, e com ele, uma nova vida.
No dia seguinte, ele reuniu o pouco dinheiro que tinha e foi ao mercado. Comprou flores com cuidado, uma por uma, como quem investe em um sonho. Voltou à estação, mas agora não mais como pedinte. Voltou como vendedor. Já não esperava por pena. Oferecia beleza. E algo mágico aconteceu. As pessoas o viam diferente. O mesmo rosto, o mesmo lugar, mas uma energia completamente nova. O dinheiro que recebia já não era esmola, era pagamento. E isso fazia toda a diferença, porque o valor do que recebemos não está na quantia, mas no significado do gesto. Ele havia descoberto uma verdade que poucos percebem. Enquanto você se vê pequeno, o mundo te enxerga pequeno. Mas no instante em que você se reconhece como alguém capaz de oferecer, o mundo se reorganiza ao seu redor. E a pergunta que fica é inevitável. Será que o que te falta na vida realmente é oportunidade, ou é apenas a coragem de mudar a forma como você se enxerga? 6 meses se passaram. A estação era a mesma, mas o homem não. Agora seus passos eram firmes, seu olhar tinha direção e suas mãos carregavam flores com orgulho. Não havia mais vergonha, nem medo. O que antes era sobrevivência, agora era propósito. Entre os viajantes apressados, ele se destacava, não por riqueza, mas por presença. Quem o via sentia algo diferente, uma espécie de tranquilidade silenciosa que vem de quem encontrou o próprio valor. E foi nesse cenário que o empresário voltou a aparecer. Os dois se reconheceram imediatamente, como se o destino tivesse esperado aquele reencontro. Nos vimos aqui antes, disse o homem. Eu era o mendigo das flores. Hoje tenho meu próprio negócio. Viajo para expandi-lo. O empresário sorriu admirado e perguntou: o que mudou? E ele respondeu: descobri que só recebemos quando somos capazes de dar. Nunca fui apenas um pedinte, sempre fui um comerciante. Só precisei acreditar em mim para enxergar isso. Essa resposta contém uma das chaves mais profundas da vida. Não se trata apenas de dar para receber, mas de se reconhecer como fonte. Enquanto você acredita que o valor está fora, no dinheiro, no outro, no acaso, vive refém das circunstâncias. Mas quando entende que o valor nasce dentro, você se torna criador da própria realidade. Essa filosofia da oferta não é apenas moral, é prática. Ela move empresas, relacionamentos, arte e até espiritualidade. Um artista oferece beleza e o mundo responde com admiração. Um professor oferece conhecimento e o mundo responde com gratidão. Um simples gesto de bondade, um elogio, um sorriso, um silêncio gentil, tem o poder de transformar ambientes inteiros. Você pode não perceber, mas tudo o que toca carrega uma parte da sua intenção. O alimento que prepara, as palavras que escreve, o trabalho que entrega, tudo comunica quem você é. Por isso, a verdadeira pergunta não é o que o mundo está me dando, mas o que eu tenho oferecido ao mundo. O antigo mendigo entendeu que a vida não era feita de esmolas, mas de trocas conscientes, e quando passou a agir assim, deixou de ser invisível. O mundo começou a enxergá-lo porque ele, enfim, havia se enxergado. E talvez a lição mais poderosa seja essa: não há diferença entre o mendigo e o empresário, entre o que pede e o que oferece. Há apenas níveis de consciência. A mudança acontece no instante em que você entende que a flor que o mundo espera sempre esteve em suas próprias mãos. A história do mendigo das flores não termina na estação. Ela continua dentro de cada um de nós. Porque todos, em algum momento, já estivemos ali, esperando que a vida nos notasse, que alguém reconhecesse nosso valor, que uma oportunidade caísse do céu. Mas a verdade é simples e implacável. A vida só floresce onde há movimento, e o movimento nasce de quem decide oferecer. Aquilo que o mendigo descobriu com uma flor, nós passamos a vida tentando encontrar em livros, diplomas ou aplausos. A consciência de que dar é criar. Dar é afirmar a própria existência. É dizer, eu tenho algo em mim que merece ser compartilhado. E quando fazemos isso, não apenas mudamos o olhar dos outros, reconfiguramos o nosso próprio destino.
Veja à sua volta. O mundo está cheio de pessoas que se sentem presas, invisíveis, sem voz. Mas quantas dessas pessoas estão realmente oferecendo algo? Quantas estão plantando flores onde todos veem apenas trilhos enferrujados? A filosofia da oferta é, no fundo, a filosofia da consciência. Ela não se resume a trocas materiais. É uma forma de viver. Cada palavra, cada escolha, cada ato é uma semente lançada no campo invisível da realidade. E o que você planta hoje é exatamente o que colherá amanhã. Napoleon Hill dizia: aquilo em que você pensa, você se torna. Mas há um complemento que poucos percebem. Aquilo que você oferece define o que o mundo te devolve. Não há progresso sem contribuição, nem crescimento sem entrega. Por isso, a flor do mendigo é mais do que um símbolo de mudança. É um lembrete de que o poder de transformar a própria vida está naquilo que decidimos colocar nas mãos do outro. A vida é generosa com quem se torna generoso. Ela retribui quem planta, ensina quem ensina, ilumina quem se torna luz. E talvez seja essa a verdadeira alquimia. Perceber que nada do que damos se perde, apenas retorna multiplicado, em formas que nem sempre reconhecemos de imediato. Então, se o mundo tem parecido frio, distante, indiferente, talvez não seja ele que precise mudar. Talvez seja você quem precise redescobrir sua flor, aquela pequena parte de si que ainda é capaz de oferecer beleza, significado e presença, mesmo quando tudo parece escasso. Porque no fim, a grande virada da vida começa com um gesto singelo: deixar de pedir e começar a oferecer. E é nesse instante que o espelho da existência se move, revelando a imagem mais poderosa de todas, a de quem finalmente entendeu que sempre teve valor.